Amém. Nós temos orado, os irmãos podem tomar os assentos. Meus amados irmãos, mais uma vez quero dar graças a Deus por ter a oportunidade de estar de volta a esta casa de oração, onde temos nesta noite o objetivo de estudarmos um pouco mais a palavra do nosso Deus. Quero glorificar a Deus por sua presença em nosso meio e também agradecê-lo pela vida de cada um dos irmãos que estão presentes, que vieram a este santuário. Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos, fortalecendo a cada um e dando a todos nós o desejo, o prazer de estarmos em sua presença para o adorarmos. Deus seja para sempre louvado. Meus queridos irmãos, eu quero também agradecer aos irmãos, embora não tenhamos todos os irmãos aqui, mas aos que estão presentes, queremos agradecer aos irmãos pela cooperação no congresso desses 3 dias festivos. Que Deus continue abençoando os irmãos pela presença, sobretudo pelas orações dos irmãos, pelos jejuns. Que Deus possa, com certeza o fará, que Deus esteja abençoando os irmãos, recompensando a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terminamos o congresso, os irmãos retornaram, os que vieram de longe, para os seus lares. Ainda temos o irmão Júnior e a irmã Laisa, mas estarão retornando amanhã, se Deus permitir. E nós continuamos servindo ao Senhor nosso Deus. Assim, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Mas o que quero com isto dizer é que já não estamos em um congresso, mas a obra do Senhor continua. E nós precisamos ter a mesma disposição para servirmos a Deus e continuar fazendo a sua vontade. Nós vamos, irmãos, voltar para o que estamos lendo com os irmãos, ou estudando com os irmãos esses dias. Eu quero que os irmãos, ou pedir aos irmãos para terem as Bíblias abertas, pois vamos ver alguns versículos nesta noite, dando continuidade ao que estamos desenvolvendo com os irmãos nesses dias aqui. E para isto, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Mateus 5, os versículos 20, 21 e 22, para assimilarmos melhor o que estamos falando nestes dias. Mateus 5, versículos 20, 21 e 22. Os irmãos encontraram? Amém. Então, por favor, o leiam todos juntos, por favor. Amém. Irmãos, aos irmãos que nos acompanham já há dias, os irmãos sabem sobre o que estamos falando com os irmãos. Mais precisamente, a nossa atenção está voltada para o versículo 20, onde o Senhor Jesus está dizendo que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os irmãos que nos acompanham sabem que estamos falando com os irmãos sobre a necessidade de tomarmos muito cuidado com as intenções que às vezes temos em nossos corações, pois são elas que geram as ações. Mas nem sempre nós cuidamos disso. Nós tomamos muito cuidado ou pensamos nas ações e despreocupamos com as intenções, que acabam por ser as geradoras das ações. Portanto, queridos irmãos, para esta questão, os irmãos que nos acompanham sabem que neste momento estamos falando com os irmãos sobre o cuidado que temos que ter para não cultivarmos certas coisas em nosso coração. Tenho dito à igreja e volto a repetir rapidamente,
porque precisamos concluir uma parte hoje, que é em nosso coração ou no nosso homem interior que nós travamos as nossas grandes batalhas. As piores batalhas são travadas aí. E é exatamente no nosso coração, na nossa mente, que nós vencemos ou somos vencidos. Portanto, irmãos, precisamos cuidar muito. Jesus quer levar-nos ao entendimento que se nós formos capazes, claro que disciplinados pela sua palavra, os irmãos têm nos acompanhado e são leitores da Bíblia, sabem disto, que o final do Sermão do Monte, onde lemos esta noite, Jesus está dizendo que o homem é bem-aventurado, feliz ou prudente é aquele que ouve e pratica as suas palavras. E esta é uma referência clara ao Sermão do Monte, que tenho dito aos irmãos ser um resumo, assim podemos dizer, de todos os ensinamentos bíblicos. Logo, irmãos, nós precisamos entender que Cristo quer nos dizer que, orientados pelos seus ensinamentos, doutrinados, trabalhados pelos seus ensinamentos, nós teremos como interceptar certas intenções que por vezes passam no nosso coração, estão permeando nossa mente, e se nós interceptarmos, não haverá as ações. Também é preciso considerarmos uma coisa, aos olhos de Deus, na nova dispensação, no tempo chamado graça que nós vivemos hoje, em que muitas pessoas dizem ser mais tranquilo do que o tempo do Velho Testamento. Jesus está afinando isto. Jesus está mostrando que no Velho Testamento as ações eram o problema, mas no Novo Testamento Jesus está mostrando que as intenções são os problemas. Então nós precisamos cuidar, porque no Velho Testamento, eu dei um exemplo aos irmãos, o indivíduo não matava, mas tinha vontade de matar. No Novo Testamento, Jesus está dizendo que se ele não matar, mas se ele tiver vontade de matar, é como se ele tivesse matado. Inclusive, a primeira carta de João, a Bíblia chega a dizer que quem não ama seu irmão, ele pode ser, dependendo da situação, ser considerado um assassino. Então, cuidemos, irmãos, em relação a esta questão. A grande verdade é que, por vezes, nós não prestamos muito atenção no que diz a Bíblia, e não tendo essas devidas orientações, nós vivemos, às vezes, de qualquer maneira. E isto traz um certo prejuízo para a nossa vida espiritual. Resumindo, poderá levar algumas pessoas a serem impedidas de, na eternidade, estarem com o Senhor Jesus. Nós precisamos, portanto, aproveitar o tempo que nós temos hoje, sermos trabalhados pela palavra de Deus, para que, quando Cristo voltar, nós sejamos arrebatados, ou se mortos estivermos, sejamos ressuscitados, façamos parte da primeira ressurreição. Deus seja louvado. Irmãos, eu parei na semana passada, os irmãos devem lembrar, quando eu disse aos irmãos que várias intenções que brotam no coração do ser humano, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Várias intenções que brotam no coração do ser humano, do homem ou do ser humano, são sugestões malignas. E o grande problema que está, irmãos, observa-se, isto é visível em nossos dias, que o homem, e quando digo homem, o ser humano, muitas vezes ele fecha o coração para as coisas de Deus, mas ele abre o coração para as coisas do maligno. Isso é um problema, irmãos. E nós estamos falando para nós que somos crentes. Nós estamos falando para nós que já sofremos o novo nascimento, que estamos aqui na igreja sempre adorando ao Senhor nosso Deus. Os irmãos já perceberam o quanto às vezes é difícil a palavra de Deus ser formada, tomar vida dentro de nós, como é necessário que ela tome? E os irmãos já perceberam como que é fácil da pessoa partir para o outro lado? É uma facilidade muito grande. Se nós emprestarmos o nosso ouvido, a nossa mente, o nosso coração para a voz do maligno, facilmente ele nos vencerá. Os irmãos observem que Cristo não teve muita conversa com o diabo, não. Eu fico pensando, isso vamos pincelar aqui mais à frente, mas como é que foi mesmo aquele momento da tentação de Jesus lá no deserto? Como é que o diabo apresentou mesmo ali? Como é que ele entrou na conversa com Jesus? Será que foi só aquela conversa que nós temos na Bíblia ou teve algumas coisas mais?
Os irmãos observem pelo texto, porque ele vai revelar para nós o que é preciso, que Jesus cortava ele secamente, mostrando para ele o que diz a Bíblia e nada mais. Os irmãos verão outras partes na Bíblia, nós vemos outras partes na Bíblia, como por exemplo em Marcos capítulo 4, versículo 35 a seguir, quando Jesus desce em Gadara, encontra aquele endemoniado chamado Gadareno, e ele vem ter com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus não dá conversa para ele. Jesus só lhe pergunta o nome. E a razão de Cristo perguntar o nome daquele demônio, irmãos, não é para a gente saber nome de tranca-rua, sete facada, caveira e não sei mais o que. Jesus está perguntando ali para nós sabermos que o homem pode estar sob ou debaixo da influência de uma legião de demônios. Por que que o homem pode chegar a um estado tão miserável como aquele homem estava? Há situações, irmãos, que nós ficamos boquiabertos com as pessoas, como que o homem se desse àquele nível. Exatamente porque ele está debaixo de uma influência maligna, satânica, ele se entrega, portanto, às ações do adversário. Então veja, irmãos, nós precisamos ter muita atenção em relação às sugestões que o adversário tenta trazer ao nosso coração, tenta sussurrar à nossa mente. E como servos de Deus, nós precisamos, portanto, ter uma posição definida pela palavra do Senhor nosso Deus. Eu disse aos irmãos na semana passada que o grande problema, ele está aí no coração, no homem interno, na nossa parte interna. É mais fácil, por mais que a gente pense que não, é mais fácil trabalhar a ordem do corpo do que trabalhar a ordem do espírito. Uma pessoa disciplinada interiormente é uma coisa, mas quando falta disciplina interior é outra coisa. A Bíblia mostra para nós o êxito do cristão, está no fato dele ser trabalhado por dentro, dele ser trabalhado na ordem do espírito. E eu tenho dito isso à igreja por algumas vezes. Nós precisamos observar a recomendação bíblica. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A santificação deve ser completa. Mas observemos a ordem. E todo o vosso espírito, alma e corpo. E por vezes nós citamos corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia cita espírito, alma e corpo. Começa na parte interna. É muito fácil, às vezes, você trabalhar a parte do corpo, mas a parte do espírito é mais difícil ser trabalhada. E nós precisamos nos deixar ser trabalhado, primeiro plano, na parte do espírito. Então vamos caminhar um pouquinho mais. Em relação a isto, falei com os irmãos que se você, eu, nós fecharmos o nosso coração, não há nada que vai fazer obra na nossa vida. Pode ter o melhor pregador, o melhor ensinador, pode ser o homem mais ungido que Deus tenha sobre a face da terra. Se você cerrar o seu coração, se você não deixar a palavra de Deus entrar dentro da sua alma, não é que você retira a soberania de Deus, mas Deus não te força a ser salvo. O Espírito de Deus, ele te convence, ele trabalha a seu favor, ele te ajuda, ele te mostra, te indica certas coisas, mas você precisa tomar a decisão de uma melhora. Por que algumas pessoas, eles vêm para a igreja e eles são trabalhados pelo Espírito de Deus? E por que outros ficam tempos e tempos na igreja, mas eles não são trabalhados pelo Espírito de Deus? Nós temos tido um problema sério nos nossos dias, irmãos. Nós, para a Bíblia, nós já temos ideias pré-concebidas. Nós vamos ler texto, querendo colocar ideia no texto, quando nós devemos ler o texto para tirar as ideias do texto. E aí, alguém até me falou outro dia, não sei quem, que me deu uma... Não sei se foi... Não me lembro, foi o pastor Rodrigo, que falou alguma coisa comigo esse final de semana aí, em relação a isso. Isso tem sido um grande problema. As pessoas que já têm ideias preconcebidas,
Eu não posso, por exemplo, irmãos, ter uma ideia e chegar aqui à frente, pregar, fazendo valer meu ponto de vista, se o meu ponto de vista fere a palavra. Eu não sou maior do que a palavra. Eu sou tão somente um servo de Deus para anunciar a palavra. Por que que a Bíblia não muda algumas pessoas? Mas o porquê que ela muda outras pessoas? Porque há aqueles corações que vão para a palavra e eles vão para tirar o que tem na palavra para a sua vida. Agora outros que vão e quer colocar a todo custo. Não interessa a que custo, ele vai colocar, é a ideia dele, é a cabeça dele, mas ele quer fazer valer. Daí ele vai continuar vivendo torto. Daí ele vai continuar em deficiência espiritual. Daí as veredas dele continuam tortas, mas vem outro para a igreja e com pouco tempo está andando com as veredas mais ou menos acertadas, porque ele vem no entendimento que até agora ele viveu sempre errado e agora ele está dizendo, eu quero aprender o que é certo. Então ele vai examinando a Bíblia, ele vai lendo a palavra de Deus e deixando a palavra de Deus tomar forma dentro da sua vida. Ele vai sendo, portanto, a cada dia trabalhado pela palavra do Senhor nosso Deus. Então isto preocupa-nos em certo sentido. Isto nos preocupa em certo sentido. Logo eu volto a dizer aos irmãos, como que o cristão deve portar o coração dele. O nosso coração, ele deve estar aberto para a palavra do Senhor nosso Deus. Como é que diz a Bíblia lá em Tiago, capítulo 1? Quem pode me ajudar aí? O versículo está fora aqui, mas Tiago 1, me ajuda aí. A Bíblia nos manda receber a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1 e... Encontraram aí? É o capítulo 1, mas o versículo está ali para o... É nesse capítulo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É o 21. Tiago capítulo 1, versículo 21. Quem pode ler para mim, por favor? Pelo que rejeitando toda injustiça e acúmulo de malícia, recebeis com mansidão a palavra que em vós é externada, a qual pode salvar a vossa alma. Os irmãos perceberam qual que é a palavra-chave desse texto? Qual que é a palavra-chave aí? Receber. Todo o sucesso da nossa vida espiritual está aqui. Receber a palavra de Deus enxertada em vós. Irmãos, aí eu volto a dizer, Deus é soberano. Ele me faz compreender a sua palavra, Ele traz a palavra. Mas quem tem que receber a palavra sou eu. Muitas vezes, irmãos, nós quase não recebemos. Eu quero pensar um pouco com os irmãos. O que nós recebemos desse congresso? Eu ouvi comentários por alto, e não parei assim, mas eu ouvi comentários por alto assim, praticamente impossível estarmos em um ambiente como foi o deste final de semana e continuarmos como observadores. Queremos fazer alguma coisa. Eu vi mais ou menos esse comentário. Eu espero que de fato isso seja verdadeiro. Porque o meu entendimento, o nosso entendimento, é que de fato o Senhor trabalhou para nos levar a esse entendimento. Ele trabalhou para nos levar a esse entendimento que algo está sendo feito. E que nós podemos só observar, ou que nós podemos observar, inclusive bater palma, irmãos. A gente pode até aplaudir. A gente pode até dizer, mas que coisa bela que estão fazendo. Glória a Deus pela vida de quem está fazendo. Mas a gente pode também ajudar esta locomotiva a continuar se locomovendo. Então, eu preciso observar, irmãos, nós precisamos observar que é dever nosso receber a palavra de Deus. Se você trancar seu coração, nem o arcanjo Gabriel faz obra na sua vida. Desculpe essa expressão, ela é muito forte, mas se você trancar seu coração, não tem mudança na sua vida. Eu preciso abrir minha alma, dilatar meu coração. Eu tenho que estar fechado para o que é engano, para o que é erro, para o que é pecado. Eu preciso fechar meu coração para heresia, mas para a palavra de Deus, meu coração deve dilatar-se.
É a Bíblia, é a palavra de Deus. Deve abrir. Porque se o meu coração estiver aberto para a palavra de Deus, aquilo que eu não tive força para mudar, a Bíblia é poderosa para fazer. Vejamos o que está dizendo o versículo aí 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, ou de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Veja o poder da palavra. Ela é poderosa para salvar nossas almas. Aquilo que eu, você, nós não conseguimos fazer, mas se recebermos a palavra, ela tem poder para fazer. Ela tem poder para fazer. Logo então, eu disse aos irmãos, e aí eu citei aquele versículo aqui naquele dia, e sinceramente, mamãe, que coisa, senhor, esqueci isso aqui, eu não consegui achar, eu confundi tudo, não sabia se estava no velho, não sabia se estava no novo, e vou dizer uma coisa para os irmãos, no outro dia eu procurei o versículo, não achei não, mas que luta, eu falei, meu Deus do céu, mas eu estou cansado mesmo, a minha cabeça agora está boa. Mas aí a irmã Lourdes Naves me ajudou, acho que a compadeceu lá, achou o versículo e me ligou e me passou o versículo. Então eu falei que ia citar ele para os irmãos, está em 1 de João, veja o quanto isso é sério. 1 de João, capítulo de número 3, versículo 17. Os irmãos encontraram? Olha a Bíblia dizendo aí. Podem ler os irmãos? Os irmãos perceberam que o versículo termina com o ponto de interrogação? Como, pois, estará nele o amor de Deus? A versão atualizada, Almeida, revista atualizada, a nossa corrigida, mas atualizada está dizendo, como permanecerá nele o amor de Deus? Olha aqui, irmãos, eu preciso pensar sobre isso, nós precisamos pensar sobre isso. A Bíblia insiste em relação a isto. Muitas vezes, nós fechamos o nosso coração. E eu repito, se nós fecharmos o nosso coração, não há como Deus trabalhar nas nossas vidas, porque cerramos o nosso coração. Essa expressão entranhas é o mesmo que coração. Há versões e com certeza estará falando coração. É as partes mais secretas do homem, do ser humano. Pode significar rins, mente, tem o mesmo sentido. Coração é a parte mais íntima, mais secreta que nós temos, onde o olho humano não vai atingir. Somente o olho divino, o olho de Deus vai conseguir ver. E que às vezes, irmão, sabia que às vezes eu próprio também não consigo ver. Só conseguirei ver pela palavra de Deus. Há certas situações que eu só verei isto pela palavra de Deus. Então o ideal é que eu abra o meu coração constantemente para a exposição da palavra de Deus, para a leitura, para o estudo da Bíblia e também para a exposição da palavra de Deus. É de suma importância. Então, repito aos irmãos, por vezes o ser humano com o seu coração aberto para o maligno, fechado para as coisas de Deus, ele continua patinando no mesmo lugar, ele não vai para frente, e daí aquela questão, por que alguns vão e por que outros não vão? Porque ele continua cerrando o seu coração. Eu ouvi um comentário daquele pastor Russell Shedd, e ele fez um comentário assim, cuidado, o comentário dele é mais ou menos assim, cuidado, tanto Satanás quanto o seu coração, por vezes, ele quer te convencer que você está certo quando você está errado. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Os irmãos lembram daquela oração do salmista, Senhor, expurga-me dos erros que me são ocultos, que nem os olhos dele via. É mais seguro às vezes a gente orar e falar, Senhor, faz um exame total na minha vida. Olha para dentro de mim e vê o que oculta aos meus próprios olhos e vai tirando da minha vida.
Daí o porquê que eu disse aos irmãos que é a questão de tanto eu ler como ouvir, abrir o coração para a exposição da palavra, uma vez que eu sei que não está expondo para mim heresia, mas está expondo a palavra, eu abrir. Porque muitas vezes, irmãos, a questão de eu ouvir a palavra e abrir o coração para a palavra é exatamente porque Deus estará falando de acordo com a minha necessidade. Com a minha necessidade. Eu que ensino, eu que prego, eu que prego e eu que ensino. Quando eu estou dizendo eu, quero dizer nós que ensinamos, nós que pregamos. Também precisamos ouvir ensinamentos, também precisamos ouvir sermões, precisamos ouvir mensagens, para que essas mensagens também trabalhem as nossas vidas, a palavra de Deus venha trabalhar as nossas vidas. É um perigo, pode ser um perigo, o coração do ser humano querer levá-lo ao entendimento de que ele está certo, quando na verdade ele está errado. Então vamos preocupar em relação a isso. Eu queria ainda citar mais um versículo aos irmãos, rapidamente. Lembrando aos irmãos que nós precisamos deixar Deus trabalhar nosso coração. Vejamos aqui em Hebreus, agora capítulo de número 3. Glória a Deus. Amém. Hebreus capítulo 3, versículo de número 15. Os irmãos podem ler? Irmãos, vejamos a recomendação da Bíblia para nós aqui. E o que nós queremos extrair aqui é que o homem, o ser humano, ele pode cerrar as suas entranhas. Ele pode fechar os seus corações, o seu coração, mas ele pode também abrir o seu coração. Ele é capaz de fechar mediante a palavra de Deus, mas ele é capaz de abrir. Se ele fechar, irmãos, ele vem para a igreja, as operações de Deus acontecem e ele não percebe. As ações de Deus estão presentes, o ambiente está glorioso, mas ele não nota. Ele não perceberá. Irmãos, nós temos pessoas e mais pessoas, não estou aplicando unicamente aqui, no sentido geral, que não consegue ver as ações de Deus, o trabalhar de Deus, o mover de Deus, mas as entranhas estão fechadas. Os irmãos perceberam, esse contexto aqui, não temos tempo para correr em relação a isso, mas os irmãos perceberam, quem me acompanhou há um tempo atrás aqui, nós falamos sobre isso, sobre pecados que impediram esta geração de entrar na terra prometida. Aqui é apresentado 4 coisas que impedem eles de entrar na terra prometida, e isto tem que ser colocado no Novo Testamento com 1 Coríntios capítulo de número 10. Então, irmãos, a atenção que eu tenho que ter, que você tem que ter, que nós temos que ter, é que pessoas que estavam entre esses aqui, que a Bíblia está falando da provocação, eles viram coisas grandes de Deus, mas ainda assim endureceram o coração. Já imaginou, irmãos, os seus olhos, olhe para cá, seus olhos, esses olhos que você tem aí, presenciar o mar vermelho se abrir? Imaginou o que é isso? Você já conseguiu pensar? Porque a gente cita milagres, mas a gente não pensa na grandeza dessas coisas. É por isso que isso não vive dentro de nós. A gente só cita. Mas se a gente parar para pensar e deixar isso viver dentro de nós, nós começamos a viver essas coisas gloriosas. E essa geração aqui viveu. E do outro lado, rebelde de novo. Contradizente de novo. Já pensou, irmãos? Datã, Coré, Abirão. Esses homens viram ou não viram glória de Deus no Egito? Esses homens viram ou não viram o rio Nilo se tornar em sangue? Poeira ser jogado para o ar e aparecer piolho. Rãs. A morte ceifando o filho de todos os primogênitos, mas na casa dos hebreus nenhum. Ora, irmãos, que mortandade, que peste é essa que assola determinada área, mas na área que Deus havia dito, aqui pode ficar tranquilo que aqui não passa. E lá não chegou. Esse povo viu tudo, irmãos. Mas eles fecharam os corações. Cerraram os corações. O homem tem esse poder de abrir ou fechar seu coração.
Então aqui pode estar o segredo para nosso sucesso, para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual prosseguir bem. Aqui pode ser o segredo, abrir o nosso coração, deixar a palavra de Deus trabalhar as nossas vidas. Preocupa de fato, irmãos, o fato de algumas pessoas que sem que percebam, mas com o seu coração, eles resistem à palavra, eles resistem às ações do Espírito Santo. E aí o comentarista, ou o escritor, perdão, do Novo Testamento, aqui em Hebreus, ele está dizendo, enquanto se diz hoje, se ouvirdes, ele traz para o presente. Ele partiu do passado, está trazendo para o presente, traçando um paralelo e dizendo semelhantemente hoje. Isso pode acontecer. Os irmãos estão entendendo? Eu repito aos irmãos, em plena era da graça, mas se o nosso coração estiver fechado, não vai gotejar as coisas celestiais sobre as nossas vidas. A chuva estará presente na vida de algumas pessoas. Como é maravilhoso o fato de algumas pessoas conseguir perceber Deus agindo, Deus trabalhando, Deus movendo, Deus atuando. Ele perceber coisas que Deus está fazendo. E outras pessoas só à base do questionamento. Eu não vejo. Esse povo tem uma bobeira, umas coisinhas desse tamanhozinho, parece que é uma grande coisa para eles. Que Deus ajude-nos, que Deus renove-nos, e que nós percebamos que não podemos endurecer os nossos corações como eles endureceram lá no dia da provocação. Deus guarde nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então, meus queridos irmãos, a pergunta fica aí, se eu fechar meu coração, como ficará? Olha, diante do que eu sei que é bíblico, irmãos, para que eu vou querer perguntar a Deus se eu devo abrir meu coração? Nós temos pensamentos, às vezes, de menino, de criança, que está sendo alfabetizado. A gente sabe que é bíblico, a gente sabe que esse é o caminho bíblico. Não, eu preciso ouvir Deus falar comigo, se eu devo abrir o coração para isso. A Bíblia já disse. É por isso que as coisas não acontecem, irmãos. É por isso que as coisas não fluem. É por isso que não há operação. É por isso que as pessoas minguam na fé. Porque querem que Deus desconsidere a sua própria palavra. E Deus não fará. Deus te ajudará, irmão, se perceber que a sua mente está atordoada. Deus te ajudará se perceber que você está enfrentando uma fase tão difícil, que chegou a um ponto que tem que haver uma ação dele. Ele intervém na nossa história. Ele é soberano e faz o que bem quiser. Mas Deus não estará satisfeito se nós estivermos desconsiderando o que está na sua palavra. Não há razão nenhuma. Os irmãos, pensem, irmãos. Se nós precisamos orar, Senhor, eu devo abrir meu coração para viver em paz com os irmãos. Eu queria que o Senhor falasse comigo. Tem como o Senhor levantar alguém no meio da igreja para falar comigo? Irmãos, isso não vai acontecer, você vai esperar a vida toda. E vai correr um risco, deixa eu dizer, de Jesus voltar e você ficar por aí. Porque a Bíblia já falou. Eu vou repetir aos irmãos, Deus ajudará se a sua mente estiver atordoada. Se você chegou a um ponto que você já não consegue mais, devido ao seu sofrimento, Deus é misericordioso. Mas não desconsidere a palavra de Deus. Não desconsidere a palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia está aí para guiar as nossas vidas. Aleluia! Nós precisamos alcançar esse ponto de virmos para a igreja e sairmos de lá dizendo, nesta noite, Deus orientou a minha vida, Deus falou com a minha vida. E é provável que alguém vai falar, Deus usou quem? Quem foi o profeta? E você vai falar, o pregador, o ensinador, foi um instrumento. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos nele. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Bom, eu quero passar para um ponto, eu preciso alcançar esse ponto aqui. Eu queria que você entendesse comigo, como disse aos irmãos, dessas sugestões malignas, elas são terríveis. Diante dessas sugestões, o cristão, então, ele poderá. Quando eu digo poderá, não é que ele deve fazê-lo, mas está diante dele
o poder para acolher ou para rechaçar, ou seja, rejeitar. É você que decide. Ou você acolhe a sugestão do diabo no seu coração. Essa expressão é forte, né? Mas é verdade. Ou você acolhe essa sugestão do maligno aí na sua alma, ou você então rejeita. Você diz, não, para trás de mim, Satanás. Não. Não, Senhor. Quero saber disso não. Deus guarde a minha vida. Irmão, quantas vezes que coisas foi crescendo na sua mente e no seu coração? Coisas erradas. E você não interceptou isso. Sabe por que forma essa árvore gigantesca, essas raízes que aprofundam, entrelaçam, e fica aquela coisa esquisita que parece que agora mais nada corta? Porque você foi deixando essas sugestões malignas sendo entrelaçadas na mente, no coração, na mente, vai se tornando um câncer. Já viu mais ou menos como é que é o negócio do câncer, quando vai tirar ele lá? Por que tem que ser queimado, depois tem que aplicar aquelas sessões lá? Para queimar aquilo, eliminar, acabar, para que aquilo não volte mais. Isso não sai mais facinho. Quando entrelaça aquelas raízes, vão entrelaçando para um lado, para o outro, vai lá ver depois para você ver que coisa mais esquisita. Então atenção a uma coisa, nós que somos cristãos, eu falei muito bem não, mas eu falei sobre isso aqui terça-feira passada, sobre a reação que nós temos espiritual, quando algo estranho entra dentro do nosso organismo espiritual. Nós temos uma reação espiritual, isso vai acontecer, porque a Bíblia está lá, porque a palavra de Deus está lá, o Espírito de Deus está na sua vida. Então logo, eu não posso deixar essas coisas crescer. Elas poderão aparecer na mente e no coração. Então o que devemos fazer nessa hora? Interceptar. Senhor, cobre minha mente com seu sangue. Jesus, cobre o meu coração com seu sangue. Meu Deus, em nome de Jesus eu repreendo isso. Esse pensamento não vem do Senhor. Não vem do Senhor. É um ataque do adversário. Ele está simplesmente tentando ver você abrir mais espaço para que ele vá fazendo toda esta rede. E por final, acabe te embaraçando nesta situação. Provérbios 5:22, o pecado é como cordas que prende o homem. E por ele, ou pelas cordas do seu próprio pecado, o homem é detido, diz a Bíblia. Começa aí com o pensamento sendo engendrado na mente, vai descendo para o coração, as emoções vão aflorando, elas vão aparecendo, daí o desejo incontrolável de fazer aquilo que nós precisamos fazer, precisamos repreender tais coisas, não deixar essas coisas tomar vida dentro de nós. Então, diante dessas sugestões malignas, o cristão deve acolher isto ou deve rejeitar isto? Ele deve rejeitar imediatamente. Ele não deve deixar esta coisa que é anormal, que é estranha, que ele já percebeu que está roubando-lhe a paz, que está tirando a sua saúde espiritual, que já está trazendo anemia para a sua vida. Ele deve fazer com que isto saia de dentro de si. Deve pedir ajuda. Se ele percebe que ele não consegue, irmão, não deixe a coisa lastrar, porque depois dela lastrada, já viu, para arrancar uma grande árvore, a gente tem que colocar a corrente e colocar no trator. E por vezes ainda corta lá embaixo no pé, faz lá uma buracaiada, muita gente trabalhando, depois tem que colocar uma grande corrente num trator para locomover, para arrancar aquilo. Mas quando ainda é uma árvore pequenina, você vai lá com um enxadãozinho e arranca ela com raiz e tudo. Menos trabalho. O que a gente faz? Percebemos a dificuldade, procuramos ajuda. A igreja, olhe para cá por favor, e em nome de Jesus, a igreja tem que funcionar como corpo de Cristo. É dever nosso, e deixa eu dizer uma coisa, se nós não funcionarmos como corpo de Cristo, quem de nós não funcionarmos, teremos que explicar isso para Jesus um dia. Se eu não tiver disposição para te ajudar na sua dificuldade, uma vez que você me esclareceu, me pediu ajuda, você me disse, olha, eu estou sofrendo na minha vida, estou percebendo que as minhas forças estão sendo reduzidas. Se eu não funcionar, se eu sou o braço, o antebraço, e você a parte que vem a seguir, eu tenho o dever de te auxiliar. Só não é preciso você me ver gritar que estou fazendo isso. Mas nas caladas da noite,
Nos meus momentos com o Senhor, eu posso estar apresentando a sua vida a Jesus. Posso estar socorrendo a sua vida. Posso estar clamando. A igreja tem. Ela tem, é dever nosso. Isso não é para a glória nossa, não. Isso é dever nosso funcionar como uma família. Como corpo de Cristo. Isso é dever, é o que Deus espera da gente. Então eu quero observar com os irmãos pelo menos 3, se tiver tempo aqui, irmãos, pelo menos 3 partes da Bíblia, que vai nos mostrar algumas coisas em relação a isto. Nós precisamos, portanto, tomar muito cuidado, porque o diabo ele vem sugerindo, sim, eu tenho que combater, você tem que combater. Primeiro, ele vem trazer essa sugestão ao próprio Jesus. Lembrem que eu citei isto aqui no sábado, quando estava pregando, e falei que o pastor Elias estava me comentando sobre esse assunto outro dia. Abra sua Bíblia rapidamente em Mateus capítulo de número 4, por favor. Veja só, eu citei brevemente aqui, mas observem o que a Bíblia diz, irmãos. Acharam? Mateus capítulo de número 3 e o versículo de número 17. Os irmãos podem ler? 3 e 17, Mateus. Que coisa maravilhosa, Jesus é batizado, e a Bíblia diz, versículo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, né? O céu se abre, e viu-se o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E aí a Bíblia diz que ouve-se uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Irmãos, isso aqui não tem lugar para dúvida não, viu? Deus está simplesmente afirmando, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Isso aqui valeu. Qual que é o problema de algumas pessoas? Deus fala, olhe para cá, irmãos. Deus fala, ele desconsidera. O diabo fala e ele considera. Irmãos, isso é um problema. Aí, logo a seguir, aparece Satanás, sugerindo, trazendo para Jesus a sugestão, como que dizendo, a hipótese dele não ser filho de Deus. E para que seja confirmado que ele é filho de Deus, ele está dizendo, você deve fazer isto. Jesus ouviu o Pai, primeiro ele sabe muito bem quem ele é. Há algumas pessoas que estavam presentes, ouviram o Senhor dizer, este é o meu Filho amado. Jesus não precisava sair provando mais nada não. Vou fazer milagre agora para provar que eu sou filho de Deus. Vou fazer isso agora para que todos saibam que eu sou enviado. Quantas pessoas que estão querendo fazer alguma coisa para que os outros saibam? Eu vou repetir, irmãos. Muitas coisas são sugestões malignas. Muitas coisas são sugestões malignas. Há um tempo desse atrás, eu não vou abrir muitas coisas aqui não, mas Deus falou comigo num determinado momento. Sabe o que Deus disse para mim? Falou para mim assim, olha meu servo, quem sempre te justificou fui eu. Não tente te justificar. A palavra é minha. Deixe quem se endurece contra ela. Deixe. Não tente se justificar. Eu sempre te justifiquei. E não é agora que eu te deixarei sem te justificar. O que tem de pessoas que procuram justificar, porque o diabo sugere, passa pela mente, revolta-se, fica nervoso e fala, não! Deus falou, irmãos. Você sabe quem você é. O diabo chega lá e diz para Jesus assim, se tu és o Filho de Deus, e ele não é besta não, irmão. A Bíblia diz que tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. A Bíblia faz questão de dizer que Cristo jejuou dia e noite, porque os árabes jejuavam até 40, só que durante o dia. E a Bíblia está dizendo que ele jejuava dia e noite. Aí chega Satanás. Chega lá e diz assim, se tu és... Ele sabia que ele estava com fome. Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães.
Jesus está como dizendo, eu preciso te provar por acaso que eu sou filho de Deus? Eu sei, rapaz, seu atrevido, que você ouviu o meu pai bradar do céu, ainda há pouco ali, que eu sou o filho dele em quem ele tem prazer. Não precisa te provar nada não. Olha, irmãos, se Jesus cai na lábia do diabo, você quer que eu te prove que eu sou filho de Deus, para essas pedras transformar em pães? Jesus disse, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tem alguém que chega, olha, como que aquela brincadeira de menino, você vai deixar isso barato? O bobão fala, vou nada, eu vou provar quem que eu sou. Prove que tu és filho de Deus. Provemos que nós somos filhos de Deus. É isso que nós temos que fazer. A Bíblia diz para mim isto e isto. Te vale? Se valeu, essa é a minha posição. Se não te valeu, o que posso fazer por ti? Mais nada. Não aceite as sugestões do adversário. Procure se valer do que você sabe que Deus pensa a seu respeito. Procure se valer do que a Bíblia diz em relação à sua vida. Muitos dos problemas, das encrencas que existem, é exatamente por isso, por causa dessas sugestões do adversário. E ele não é brincadeira, ele foi lá para sugerir essa ideia para Cristo. E ele não fez isso só uma vez, não. Jesus fez isso com ele, ele voltou de novo e falou assim, mas se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Vem com a mesma história, irmão. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito a teu respeito, que aos teus anjos dará ordem acerca de ti, para que te guarde, a fim de que não tropece com os seus pés em pedra. Sabe o que citou, irmão? Salmo 91. Aí Jesus falou, mas está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não aceite sugestões do maligno, do adversário. Há muito crente enrolado por causa disto. Se ele sugeriu isto para Jesus, imagine o que ele sugere para o ser humano, para o indivíduo. Depois vem ele para Jesus dizendo, dou-lhe esta glória, está vendo tudo? Isso tudo pertence a mim, ó, é meu. Eu te dou, se prostrado tu me adorares. Aí Jesus diz, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E é interessante, hein? Jesus não falou assim, somente ao Senhor meu Deus, mas falou teu. Ele é teu Deus, Satanás. Teu, está acima de ti. Tem comando sobre a tua vida. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E a Bíblia diz que Ele foi-se, e vieram os anjos e serviram ao Senhor Jesus. Então, irmãos, não aceitemos as sugestões do adversário. Sugere demais no emprego, diante de problema, dificuldade. Guardemos, portanto, a palavra de Deus em nosso coração. Segundo lugar, você quer ver no Novo Testamento rapidamente? Ainda, abra sua Bíblia em Atos, por favor. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos. Encontraram? Capítulo 5, então. Os irmãos leiam para mim rapidamente do versículo 1 até o versículo de número 9, se for possível.
Amém? Até aí, irmãos, rapidamente. Os irmãos estão vendo, nós vemos, a Bíblia está nos mostrando novamente alguém que acolhe em seu coração a sugestão do adversário. E é muito interessante que a gente tem que observar que o que se passa aqui, irmãos, partiu-se ceifando a vida de Ananias e a vida de Safira, sua mulher. Os dois morrem. E morrendo nesse estado, faço uma pergunta e os irmãos pensem sobre isso. Como é que ficou o destino da alma deste casal? Pense numa coisa, eles estavam dentro da igreja. Eles eram crentes da igreja primitiva. Como é que ficou em relação ao destino da alma deste casal? A questão da salvação deles. Pense sobre isto. Isto acontece, irmãos, porque Pedro está dizendo que Satanás encheu, Pedro é enfático, Satanás encheu o coração de Ananias e Safira. E esse encher aqui é o mesmo que nós estarmos falando com os irmãos. Satanás sugeriu Ananias e Safira. Veja como é que isso acontece. O Barnabé que nós conhecemos na Bíblia, ele vem de uma propriedade, voluntariamente, espontaneamente, claro que tocado, movido pelo Espírito do Senhor, dentro de um contexto que a igreja primitiva estava experimentando, que era uma coisa gloriosa, movida pelo Espírito de Deus. Os irmãos viviam unidos, como uma família, ninguém tinha prazer em ver o outro atravessando dificuldade, eles esperavam que Cristo voltasse a qualquer momento. E logo, irmãos, eles vendiam até propriedades, pegavam aquele dinheiro, depositavam ao pé dos apóstolos, ou seja, levava para os apóstolos administrarem, de forma que eles falavam que a igreja esteja bem, que não haja necessitado entre nós, que todos tenham o que comer, que todos estejam bem favorecidos. Bom, nós observamos o texto dando-nos o exemplo aqui de Barnabé. Barnabé faz isto, Ananias vê, e ao que tudo indica, irmãos, ele tem a vontade de fazer a mesma coisa. Há quem diz que houve um sentimento de hipocrisia tremendo no coração de Ananias e Safira. Só que eles fazem diferente. Satanás, o problema aqui, irmãos, atenção, nós precisamos entender que eles não estão coagidos, não são obrigados a vender nada e dar nada. Eles não morrem porque eles deram parte do preço, mas eles morreram porque eles tentaram, deixaram Satanás encher o coração e tentaram mentir ao Espírito Santo. Como que se pudesse? Irmãos, é um perigo muito grande. Eu estive pensando sobre isso. Uma igreja, a igreja de Deus, onde está Deus, onde Cristo está, o Espírito Santo do Senhor está. Você tentar ludibriar, enganar esta igreja, é você atrair juízo para a sua própria vida. É você chamar juízo para a sua própria vida. É você depositar em sua conta um juízo muito severo. Será que Ananias e Safira pensavam que ia chegar a esse ponto? Será que eles pensavam que poderia chegar a esta situação? Viveram desta forma. A Bíblia diz que eles vendem a propriedade, mas eles conversam entre eles. Olha, vamos fazer assim. Nós vamos guardar parte do preço, entregamos a outra parte e vamos chegar lá como que fizemos a mesma coisa que Barnabé. Nós vendemos, entregamos tudo ao pé de Pedro, dos apóstolos, e eles fazem o que bem quiser. Bom, vai ficar que estamos movidos do mesmo amor, estamos no mesmo espírito, na mesma visão, estamos no mesmo espírito de concordância, estamos aí na mesma linha. Mas, na verdade, nós temos do outro lado aqui essa situação para nos amparar. Se eles chegassem lá e dissessem para Pedro, Pedro, queremos deixar essa oferta, vendemos nossa propriedade, vamos deixar parte da oferta aqui, mas o outro nós vamos guardar para nós. Os irmãos tenham certeza que Pedro teria dito para eles, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Com certeza Pedro ia orar e falar assim, olha, a bênção de Deus estará sobre a vida de vocês. Deus moveu o coração de vocês. Mas a Bíblia está dizendo, Pedro está dizendo, por que deixaste Satanás encher o seu coração?
Eu repito, irmão, por que Pedro está dizendo aqui? Por que deixaste? Porque ele tinha poder para acolher o que Satanás estava tentando colocar no coração dele, ou ele tinha poder para dizer, não, eu não quero isso dentro de mim. Irmãos, tomemos cuidado com as sugestões malignas, com o que o adversário sugere na nossa mente, com o que o adversário sugere lá no coração. Vieram desse jeito, veio ele sozinho, praticamente combinado, a mulher ainda nem sabia que ele tinha morrido. Quase 3 horas depois ela chega e morre também. E ela vem, e ele vem, deposita. A Bíblia diz que Pedro olha para ele e diz, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e restiveste parte do preço da herdade? Olha o versículo de número 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Pedro está dizendo, você tinha obrigação de fazer isso? Problema não está, eu repito, em ter dado parte do dinheiro. O problema está em ter deixado Satanás encher o seu coração e pensar que enganaria a liderança da igreja. Outro problema, irmãos, outro problemão. Se a gente congrega, onde os homens, a liderança, são servos de Deus fiéis, e você pensa que está passando melado na boca do pastor, aguarde dias, espere semanas, meses, aguarde e você verá. Ou a gente toma uma posição, porque é o diabo que quer fazer isto, causar desordem dentro da igreja. E deixa eu lembrar vocês de uma coisa aqui, o tempo é precioso demais, mas deixa eu lembrar. Vocês estavam aqui quando eu falei com os irmãos que, por vezes, tendo Deus obra na nossa vida, Ele terá que trabalhar em nós, para depois Ele trabalhar através de nós. Quem estava aqui? Estudei isso. Ele não vai usar a gente de qualquer maneira, para sair desenrascando as coisas aí, costurando o saco de açúcar, não. E vai colocar a gente no eixo, no prumo, vai passar esquadro na gente, nível, para que o nome dele seja louvado, para que o nome dele seja exaltado. Então, atenção, a igreja do Senhor, às vezes, para que ela seja uma igreja disciplinada, olhe para cá, a disciplina de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, não converte ninguém. Você pode escandalizar, mas não converte ninguém. Se isso convertesse, eu acredito que não tinha ninguém não convertido. É muito fácil pegar um indivíduo e falar, você está disciplinado 60, viu? Aí, de 60 dias depois, mas estava aquela beleza. Mas que coisa boa, converteu. A conversão está cá dentro. Ó. Olhe para cá, por favor. Sabe o porquê do juízo de Deus? Porque o juízo de Deus, ele vem para que haja disciplina na igreja. O juízo de Deus é diferente, irmão. Quando Jesus coloca, quando Jesus coloca alguém em cima de uma cama, e a gente por vezes concorda com ele, o diabo luta mesmo, irmão. A gente sabe, é guerra, Satanás levanta, mas a gente está orando para Jesus te dar vitória. E é Jesus que colocou. É Jesus que colocou lá na cama, está dizendo para ele, para ela, quanto tempo que eu falei, não me deste ouvido. Tem uma obra que você encrenca. Então eu tenho que trabalhar em ti para depois trabalhar através de ti. Olha para cá. Eu penso que os irmãos lembram quando eu citei isso aqui, quando eu falei isso aqui. Está aqui um dos exemplos. E a Bíblia está cheia de texto, inclusive no Novo Testamento, que vai nos provar isso com muita clareza. O juízo de Deus aparece aqui. A Bíblia diz que Ananias cai, morre, estando o homem morto. Quase 3 horas depois, aparece Safira, vem conversar com Pedro. Pedro fala, Safira, é verdade que ela teve oportunidade, irmãos. Vocês já perceberam, irmãos? O Pedro não chegou dizendo, não, olha porque você também concordou, não, está morta. Não, Pedro perguntou, Deus deu oportunidade. Safira, é verdade que você e o seu marido vendeu, portanto, aquilo? Ela falou, é verdade, sim, senhor, desse jeitinho. Aí fora está os pés. Não é que os pezinhos deles estavam lá, não, era o rastro deles.
Aí fora estão os pés dos que sepultaram o teu marido. Infelizmente sepultarão também a ti, minha filha. E a Bíblia diz que ela cai 3 horas, irmão. Ela ficou viúva quase 3 horas. Você não está gostando da palavra não, né? Mas eu sei que Jesus está falando com você. Eu sei muito bem que Jesus está falando. Cai para trás. Virou pendão, como dizia o Rael, meu irmão. Levaram para sepultar. Só que parou e não. E olha aqui, irmãos, eu sou pastor dessa igreja. Tem algumas pessoas aqui que vão conhecer algumas horas difíceis. Vocês escrevem o que está sendo dito. Escreve o que está sendo dito. Deus tem uma obra. A palavra está aí para endireitar a vida, algumas pessoas não querem. Eu quero ver quem reluta contra ele no leito do hospital. Fica crente, irmão. Mas fica uma benção, que maravilha. Cordeiro. Pede perdão. Ora, diz para Deus, não, a partir de agora, Senhor, eu quero ver quem endurece contra Deus. Quero ver. E se você tem aquela mente de que Deus é bonzinho, que Deus não faz isso, você tem que conhecer o Deus da Bíblia. Tá? Olhe para cá, por favor. Você tem que conhecer o Deus da Bíblia. Está aqui o primeiro exemplo. Eu posso citar outros. Daí sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Você quer ler o texto comigo? Continue lendo a Bíblia. A Bíblia vai e diz para nós aí, olha, no versículo 10, e logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Olha o versículo de número 11, olha o que a Bíblia está dizendo. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Irmão, olhe para cá, olha aqui para o seu pastor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já deu temor em você quando você viu alguém levar 60 dias de disciplina, 90? Danado, isso nem coça seu coração. Você fala assim, ih, coitado, ó. Ih, coitada. Pelo jeito, tá aí uns dias de disciplina. Mas temor? Mas deixa a mão do Eterno trabalhar na vida de alguém para ver. Deus me livre, só. Eu que vou cuidar, rapaz. Como é que é o negócio aí? Isso é Deus mesmo? Vocês têm certeza que é Deus que está fazendo isso? É assim. Vocês não ouvem essas mensagens mais não? Não tem esses ensinamentos mais não? Esse Deus da Bíblia aqui não mudou não. A gente não tem prazer em ver tais coisas não, mas é por amor à alma. É por amor à vida. Quantas oportunidades que nós temos e às vezes nós relutamos. Quando é que a gente vai convencer de que estamos perdendo um dia? De que poderíamos ter funcionado como Deus quer que nós funcionemos e a gente deixou para amanhã, e quando for amanhã vai ser a mesma coisa, vamos deixar passar mais um dia. Das duas, uma, ou Deus nos entrega para lá e fala, se vire, se lasque, eu creio que você não quer isso. Ele fala, eu tenho um jeito de moldar a sua vida, de trazer para perto de mim. Por mais que seja difícil, você quer que ele te traga para perto dele. No final, nós, quem quer que seja, estará dizendo, eu louvo a Deus porque ele é misericordioso. Hoje eu entendo o quanto Deus é misericordioso e quanta oportunidade Deus tem me dado para servi-lo e para fazer a sua vontade. Eu não tenho tempo a citar para os irmãos, mas nós poderíamos ver, por exemplo, o caso de 1 Coríntios, capítulo de número 11, onde nós tanto lemos na ceia. Capítulo 11, versículo 30 até o versículo de número 32, o que a Bíblia diz lá. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. É dentro da igreja de Corinto, irmãos. Olha a igreja fervorosa, olha a igreja dos 9 dons, olha a igreja que o culto às vezes era até difícil devido ao barulho, mas a Bíblia está dizendo, por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, mortos espirituais, lá dentro. E aí você continua o texto, vamos lá para o texto para a gente ver direitinho. 1 Coríntios 11, versículo de número 30. Por causa disto, entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos
condenados com o mundo. Se trata da ação de Deus, da mão de Deus na nossa vida, com uma finalidade, para nós não sermos condenados com o mundo, ou seja, para nós não perecermos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos parar por aqui. Na próxima semana eu quero citar só mais um ponto dentro desse, para passarmos para outro ponto. Deus abençoe, portanto, aos irmãos em nome de Jesus. Obrigado a todos pela paciência. Passei 5 minutos do horário. Os irmãos estejam em pé, nós vamos encerrar rapidamente, para não atrasar os irmãos. Irmãos,